Fala, meus bonitinhos e minhas bonitinhas, Douglas aqui para mais uma videoaula, certo? Gente, seguinte, dando algumas instruções a vocês. A gente terminou aí o primeiro bimestre, né? Finalizamos essa parte toda aí do primeiro bimestre e a partir de agora começamos já os conteúdos do segundo bimestre. Portanto, pessoal, a gente vai usar apostilas diferentes, né? Nós finalizamos lá a parte do ambulatório, vocês viram ela inteira comigo. E tinha uma parte que vocês estavam estudando, que é a cinemática, que vocês estudaram lá boa parte dela com o Matheus, e aí o finalzinho dela ali de lançamentos, vocês viram as aulas comigo, né? Bom, a gente vai começar agora, pessoal, uma parte muito importante da mecânica de maneira geral, tá? Que são os vetores, legal? A gente vai estudar e entender como funcionam os vetores para depois aplicá-los eles às situações que a gente, inclusive, já viu, tá? A questão é a seguinte, pessoal, os vetores, eles têm um pouco de dificuldade, vocês vão ter que prestar atenção em bastante coisinha, muitos conceitos aí que vão estar complexos ainda para vocês, mas eles são extremamente necessários aqui na física, tá? Então, sim, fisicamente falando, boa parte das nossas grandezas são vetoriais, a gente vai ter que entender isso, certo? Gente, é o seguinte, essa parte de vetores, ela tá na apostila 2, tá? Então, Física 2, aí na sua apostila do segundo bimestre, certo? Vamos dar início então, gente. Eu quero que vocês prestem muita atenção em tudo que a gente vai ver aqui nessa aula de vetores, porque é muito importante você pegar bem o jeito. Se você não pegou, pausa o vídeo, volta, dá uma outra olhadinha, mas é muito importante essa parte de vetores. Vocês têm que passar essa semana aí entendendo muito bem tudo que a gente fizer aqui, tá? Então, vamos lá. O que são vetores, para começar essa história, tá? Os vetores, pessoal, a gente traz eles lá da matemática, tá? Eles são entes matemáticos que possuem módulo, direção e sentido. O que é cada coisa? O que é módulo, o que é direção e o que é sentido, né? Que eu acho que é mais importante aqui para a gente começar. Pessoal, módulo está ligado diretamente ao tamanho da flecha, tá? Certo? Se você for olhar ali no nosso primeiro exemplo, a flecha A, a flecha B e a flecha C. A flecha A e a flecha B são menores que a flecha C, então o módulo de C é maior que o módulo de A. E o módulo de A é maior que o módulo de B. E o que ela representa, pessoal? Esse tamanho representa o valor do vetor, tá? Já vou discutir isso com vocês em exemplos de grandezas físicas. Direção, pessoal, o que é a direção? Quando a gente fala de direção, a gente fala de horizontal ou vertical, ou até inclinadinha, como está ali no nosso segundo exemplo, ali que temos A, B e R, tá? Então, o primeiro exemplo temos vetores horizontais, o segundo exemplo temos vetores inclinados, né? Certo? É uma combinação entre horizontal e vertical, vamos dizer assim. E o sentido, pessoal, o que é o sentido? Aí vai depender, né? Se for horizontal, por exemplo, ó, o vetor A está da esquerda para a direita, então o sentido dele é da esquerda para a direita. Esses vetores aqui estão inclinadinhos, né? No sentido ali de tantos graus ali inclinado para o lado ali, por exemplo, certo? Então, se for vertical, de baixo para cima, de cima para baixo, assim por diante, tá? Gente, os vetores, eles são representados sempre por flechas, tá? Então, as grandezas físicas vetoriais, elas sempre vão ser representadas por flechas, certo? Vocês, na verdade, vão ver que quando você pensar em força, quando a gente começar a estudar força, a parte de dinâmica, você fala, nossa, agora eu entendi, agora eu saquei, né? Agora todas as peças se encaixam. Isso por quê, pessoal? Isso porque lá a gente tem uma aplicação dos vetores um pouco mais direta, parece que a gente entende o que está acontecendo ali, porque é muito parte do nosso dia a dia, beleza? Bom, para entender bem a parte de vetores na física, pessoal, nós precisamos diferenciar as grandezas escalares das grandezas vetoriais. Como é que eu sei que uma grandeza que eu estou estudando lá na física, ela é escalar, como é que eu sei que ela é vetorial, tá? Bom, pessoal, sempre pergunte para a grandeza se você precisa indicar para onde que ela está indo. Como assim? As grandezas escalares não têm essa pegada. Então, por exemplo, temperatura, tempo, massa, essas coisas, você não precisa falar assim, ó, pergunta para ela, pô, que horas são? Ah, são 9 horas da manhã. Para a direita, horizontal e para a direita. Você está vendo que essa informação horizontal e para a direita não acrescenta nada, ela na verdade atrapalha a grandeza escalar? Ah, quantos graus está hoje? Ah, tá 10 graus.
para cima. Tá vendo? Não faz sentido. Qual sua massa? Ah, eu tenho uma massa de 60 quilogramas para a esquerda. Tá vendo? Então não soa legal na grandeza escalar. Enquanto na grandeza vetorial, como por exemplo, força, o deslocamento, que vocês já estudaram, velocidade, você indica, pô, você se deslocou quanto hoje? Eu me desloquei 10 quilômetros. Para onde que você se deslocou, tá vendo? Por mais que vocês falem, ah, eu me desloquei 10 quilômetros, parece que a informação está completa, mas ela não está, certo? Para você ter toda a informação em volta daquele deslocamento, você tem que saber para onde que a pessoa se deslocou 10 quilômetros, beleza? Me desloquei 10 quilômetros em direção à praia, pô, então não chegou nem perto. Eu me desloquei 10 quilômetros em direção ao colégio, onde eu trabalho em Curitiba. Ah, então aí ele, ou até passou de um colégio lá, que ele trabalha aqui em Curitiba, tá vendo? Certo? Ah, eu andei a 150 km por hora. Tá, para onde? Para a praia. Tá vendo? Você tem que indicar para onde aquilo está acontecendo. Beleza? Então vamos lá, pessoal. A gente vai começar com uma ideia importantíssima aqui, porque vocês estão acostumados a pensar da seguinte maneira. Nossa, eu tenho um homem andando a 10 metros por segundo e uma mulher andando a 10 metros por segundo. Então eles estão andando com velocidades iguais. Não ainda, a gente não sabe, tá? Como a velocidade é uma grandeza vetorial, tá? Para eu garantir que essas velocidades são extremamente iguais, eu preciso que eles sejam vetores iguais. O que significa eles serem vetores iguais, pessoal? Significa eles terem módulo, direção e sentido exatamente iguais, tá? Então, que nem nos vetores A e B ali, o verdinho e o vermelhinho na nossa esquerda, pessoal, vocês podem ver que eles são exatamente iguais, certo? Só muda as cores. Então, mas módulo, direção e sentido são exatamente iguais. Já no lado direito ali, onde nós temos o que a gente chama de vetores opostos, A e B são vetores iguais. Mas C, pessoal, ele tem mesmo módulo e mesma direção. Ele tem o mesmo tamanho e ele é horizontal. Mas o sentido dele é ao contrário. A gente chama isso de vetor oposto, tá certo? Então, assim, tem um pouco de cuidado com esse tipo de informação, porque agora, para nós dizer que a velocidade é 10 metros por segundo ou de dois móveis, não nos garante que eles estão com velocidades iguais, legal? Apenas com velocidades escalares iguais. E você já tinha um pouco dessa noção, porque quando a gente falava que o homem estava vindo para cá, o outro estava vindo para lá, um deles ficava com sinal negativo, legal? E isso tem a ver com essa relação de vetores opostos ali, eu já vou falar sobre isso, tá? Bom, pessoal, como é que funciona quando eu multiplico um vetor por um valor real? O que significa um valor real? Um número, tá? Um número que não representa, não é módulo, nem direção, nem sentido. Eu só estou multiplicando ele. Por exemplo, aí nós temos o vetor A aqui, né? Inicialmente nós temos o vetor A aqui. Veja só. O vetor A tem tamanho U, tá? É uma unidade aqui de medida qualquer que a gente não sabe. Como é que vai ficar se eu multiplico o vetor por 2, ou seja, eu faço 2A. Ah, detalhe importante que eu até esqueci de comentar, pessoal. Perdão. Quando eu colocar uma operação de vetores, quando eu lidar com vetores, eu vou colocar uma flechinha em cima do negócio. Olha aqui, ó. Perceba que nos meus desenhos anteriores, em cima dos números tem uma flechinha, tá? Aqui nesse não tem no da esquerda, mas tem no da direita. É um erro que tem ali no da esquerda, deveria ter. Por que essa flechinha, pessoal? Eu estou representando que é um vetor, tá? Se tivesse em flechinha, a gente representa ele se tornou um escalar, tá? Então, quando eu começar a lidar agora com vetores, se acostume a colocar essa representação, que são as flechinhas em cima deles, tá? Porque, ó, o vetor A, ele tem uma unidade de tamanho, certo? Se eu pego o vetor A e multiplico por 2, eu vou ter o que eu chamo de vetor R. R1, por exemplo, só para a gente dar um nome aqui para esse cara, para não confundir vocês. Então, R1. O que acontece aqui? Bom, o tamanho do vetor A fica multiplicado por 2. Então, qual que era o tamanho dele? U. Então, quando eu tenho 2A, eu tenho U mais U. Eu tenho 2U, legal? O vetor aumenta de tamanho, tá vendo? Beleza? O módulo dele aumenta. Mas perceba que em cima do 2 eu não tenho flechinha. Porque o 2 é um escalar, não é um vetor, tá vendo? Já aqui, ó, quando eu pego um vetor R2, por exemplo, né, na segunda situação, eu multipliquei o vetor A por menos 3. O que significa? Que antes ele tinha tamanho U, agora ele passou a ter tamanho 3U.
E o menos, pessoal, ele vai acabar mudando o vetor de lado. Se ele estava para cá, ele vem para cá, legal? A gente muda o sentido, o sinal de menos, ele trabalha mudando o sentido do nosso vetorzinho, tá bom? Tranquilo? Beleza, né? Show de bola. Aqui é a parte mais importante de vetores, da nossa aulinha de vetores, porque é a parte em que a gente vai entender como funciona a soma dos vetores. Soma de vetores, gente, você vai usar o resto do seu ensino médio inteiro, legal? Caso você vá para uma faculdade de exatas, você vai usar bastante lá na área. Então, sim, soma de vetores, pessoal, infelizmente, aprenda muito bem as regras e entenda muito bem como ele funciona, porque você vai usar muito, beleza? Como que funciona aí a soma de vetores? A gente tem dois tipos de maneira de somar vetores, tá? Primeiro é o que a gente chama de regra da poligonal. Como é que funciona a regra da poligonal, pessoal? Primeiro e mais importante, ela é uma regra gráfica, tá? Então, assim, não existe uma equação para que você faça continhas para descobrir o valor daquele determinado vetor, que vai ser o vetor soma, vai ser o que a gente chama de vetor resultante, né? O que acontece aqui na regra da poligonal é uma vantagem muito grande, é que a gente pode somar quantos vetores eu quiser. Então, eu pego, por exemplo, ali no exemplo número 1. Tenho 4 vetores, o vetor F1, F2, F3 e F4. Legal? Eu vou somar esses 4 vetores. Então, o que eu vou fazer? Eu vou transportar o vetor F1 para o lado ali, tá? Que ficou aqui, certo? Beleza? Na pontinha do vetor F1, eu ponho a bundinha do vetor F2. Então, ó, eu transporto a bundinha do vetor F2, está aqui, ó, vem parar aqui na pontinha do vetor F1. Legal? Por isso que eu falo, é uma regra estritamente gráfica, legal? Mais F3. F3 está para baixo aqui, ó. Vou pegar a bundinha do vetor F3, coloco na cabeça do vetor F2. Sempre bunda com cabeça. E o F4 agora, pessoal, para a gente finalizar, ó, a bundinha do F4 na cabecinha do F3. Formamos então o desenho, né? Não ia ter esse vetor vermelhão aqui. O que acontece? Para eu saber quanto vale o vetor resultante, eu traço uma reta entre o ponto onde tudo começou, que é a bundinha de F1, e onde tudo terminou, que é a cabeça do F4 aqui. A gente vai ter o vetor resultante, tá certo? A gente vai ter o vetor soma. Então, somar vetores, pessoal, não significa mais, ó, o que a gente fez aqui foi F1 mais F2 mais F3 mais F4. E somar esses vetores, pessoal, não significa necessariamente uma soma de valores, tá? Se o vetor F1 era 3, o vetor F2 era 4, o vetor F3 era 1 e o vetor F4 era 2, tá? Isso não vai dar uma soma, não vai dar um valor direto de soma, porque é um valor gráfico. Então, o vetor de força resultante, pessoal, soma ali do nosso vetor não necessariamente vai dar soma. Inclusive, ele pode dar a subtração em muitos casos, tá? Então, assim, o que a gente está usando é uma regra de soma de vetores. Somar vetores não significa somar essencialmente valores dos vetores, tá certo? E sim somar o módulo, a direção e o sentido deles, legal? Beleza? Tranquilo, né? Por exemplo, no caso do exemplo 2 ali vai caracterizar uma soma. Ó. Aqui, ó, o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu estou pegando a bundinha do vetor F2 e colocando lá na cabeça do vetor F1, tá vendo? Beleza? O vetor resultante, onde começa F1, termina F2, está aqui o vetor resultante. Nesse caso, sim, né? Se o vetor F1 vale 4 e o vetor F2 vale 3, o vetor resultante vai valer 7. Tranquilo? Né? Faz sentido. Beleza? Agora, pessoal, se eu tenho vetores ali em sentidos opostos, como o vetor F1 e o vetor F2 aqui da nossa situação. Aí, gente, ó, na pontinha de F1 eu coloco a bundinha de F2 aqui, ó. E o vetor resultante aqui, na verdade, o vetor resultante vai dar a subtração de F1 menos F2, tá vendo? Então, esse vetor dá 1, enquanto esse vetor dá 7. Entenderam a ideia do porquê que eu não posso mais dizer que uma soma, na verdade, é só uma soma de valores, é uma soma algébrica? E sim, o que a gente está fazendo aqui nada mais é do que uma soma de vetores, então, de todos os fatores que existem em um vetor, tá certo?
A outra regra de soma de vetores, pessoal, por isso que eu falei, a gente tem duas regras, a da poligonal e agora a regra do paralelogramo. A do paralelogramo vocês costumam usar bastante. Por que a regra do paralelogramo vocês costumam usar bastante? Porque ela é uma regra gráfica, mas também traz com ela, carrega com ela uma fórmula, uma equaçãozinha, tá? Desvantagem dela com relação à regra da poligonal é que a gente só pode somar de 2 em 2, tá? Então, por exemplo, se eu tenho 5 vetores, eu vou ter que somar o vetor 1 com o vetor 2, o resultado desse eu vou somar com o vetor 3, o resultado deste outro eu vou somar com o vetor 4 e assim por diante. Eu vou ter que ir fazendo um passo a passo, eu não posso fazer direto igual eu fiz aqui, que eu somei 4 vetores de uma vez só, tá? Eu vou ter que somar os vetores de maneira separadinha. Então, 1 com 2, daí o resultado eu somo com 3, o resultado eu somo com 4 e assim por diante, tá certo? Mas a vantagem, como eu falei para vocês, é ter uma equaçãozinha. Como é que funciona a regra da poligonal? Pessoal, ó, ela é uma regrinha um pouquinho mais chatinha em relação a método. Então, eu vou somar aqui o vetor F1 com o vetor F2, tá? Tenho aqui, vamos pegar o caso B aqui. Então, se eu tivesse separado, eu teria F2 assim para cima, né? Legal? E eu teria aqui do lado F1 aqui para a direita. Eu sei que lá tá verdinho e pretinho, mas eu vou fazer em vermelhinho, que eu fiquei com preguiça de mudar a cor, tá? Então, o que eu faço com o vetor resultante? Lá na regra da poligonal, pessoal, eu colocava a cabeça na bundinha, né? Certo? Delícia, né? Aqui, pessoal, na regra do paralelogramo, eu coloco bundinha na bundinha. Certo? Como assim, ó? Repare, o vetor F1 e o vetor F2 estão aqui, ó, unidos bundinha com bundinha. E aí o que eu faço? Agora eu vou ter os vetores bundinha com o outro aqui, ó. Por exemplo, aqui também, bundinha com bundinha. Legal? O que eu faço? A partir de F1, eu traço uma retinha paralela a F2. Tá vendo na pontinha aqui? A partir de F2, eu traço uma retinha paralela a F1. De onde iniciou lá, da junção das bundinhas até onde juntou as retinhas paralelas, nós traçamos o que a gente chama de vetor resultante aí da nossa soma de vetores, legal? Por exemplo, aqui embaixo, né? Eu tenho F1 para cá e F2 para cá. A soma, ó, tracei paralela a F2, tracei paralela a F1, o vetor soma, onde começou a bundinha deles, onde finalizou a junção daquelas retinhas paralelas ali que a gente traçou, tá? Bom, gente, e aí como é que a gente faz a continha? A continha é feita por uma lei chamada lei dos cossenos lá da matemática, onde o vetor resultante é a raiz quadrada de vetor 1 ao quadrado mais vetor 2 ao quadrado mais 2 vezes o vetor 1 vezes o vetor 2 vezes o cosseno do ângulo de abertura entre eles, tá? Esse ângulo θ é o ângulo de abertura entre os dois vetores aqui, ó, certo? Então, você já teve aula disso aí no nono ano, provavelmente está tendo isso aí com o Eduardo agora de novo, seno, cosseno e tangente, tá? A gente vai usar esses três caras aí. Por isso, geralmente, vocês se assustam, tem um pouco de dificuldade, mas, cara, é a aplicação da formulinha. Como é que eu acho a soma do vetor F1 com o vetor F2? Eu utilizo a lei dos cossenos. E aí tem casos, pessoal, que a gente adapta essa lei dos cossenos. Que casos são esses? Por exemplo, aqui, ó, nessa primeira parte aqui da letra B, qual é o ângulo entre os dois vetores? É 90 graus, tá? Qual que é a adaptação que eu faço? Gente, se você for observar aqui, ó, observa aqui esse triângulozinho amarelo que eu vou fazer aqui, ó. Ele é um triângulo retângulo, tá vendo? Ele é um triângulo retângulo. Legal? Aqui, ó, tem 90 graus, tá vendo? No nosso triângulozinho amarelo. E veja para mim se esse lado aqui, ó, que eu estou rabiscando, não tem o mesmo tamanho do vetor F2. Tem, né? Então, ele é formado por F1, F2 e FR. Por isso, pessoal, a gente pode usar o teorema de Pitágoras quando o ângulo entre eles for 90 graus. Teorema de Pitágoras, vocês já estão carecas aí de saber como é que funciona, né? Certo? Ah, professor, mas por que eu não uso a fórmula? De certa forma, você está usando a fórmula, tá? Porque o cosseno de 90, pessoal, é zero. Então, ele zera toda aquela parte do 2F1, F2 cosseno. Como é que fica? Fica a raiz de F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado, que é o nosso teorema de Pitágoras, né? Ah, ó, detalhe aqui, ó, faltou o quadrado aqui, ó, no teorema de Pitágoras dessa partezinha aqui, legal? Não tinha reparado nisso. Certo? Então, assim, gente,
tem que se manter atento aí a qual a melhor regrinha que você vai utilizar. Geralmente, regra da poligonal é uma regra mais gráfica, então você usa mais para fazer desenho. E a regra do paralelogramo era mais utilizada para você fazer valores de soma de vetores. Lá na parte de forças resultantes, por exemplo, a gente vai usar um monte essa parte aí. Beleza? Gente, exercíciozinho aí bem simples, bem tranquilo aí para a gente ter uma noção. Uma partícula move-se do ponto P1 ao ponto P4 em 3 deslocamentos vetoriais sucessivos, A, B e D. Então, o valor do deslocamento D é... Bom, ele quer saber quanto vale D. Veja só o que está acontecendo aqui, pessoal. A, B, D são os 3 deslocamentos que ele faz lá, né? C é o deslocamento resultante. Senhor, como é que você sabe que é o resultante? Como é que você sabe que é a soma deles? Ué, tá saindo, ó, bundinha com cabeça, bundinha com cabeça, bundinha com cabeça. Aqui tá cabeça com cabeça. Ué, por quê? Porque onde tudo começou até onde tudo terminou é o vetor soma. Então, C é o vetor resultante. C nada mais é do que o vetor soma de A mais B mais D. Tá vendo? Ele trocou as letras ali para tentar te enganar um pouco. Beleza? Faz sentido, né? O que ele quer? Ele quer o vetor D. Concorda comigo? Se ele quer o vetor D, eu vou passar A e B para lá subtraindo. Então, o vetor D nada mais vai ser do que C menos A mais B. Beleza? Só uma questãozinha de você saber ali a regra da poligonal. Tinha resolução aqui, né? Mas, enfim, agora já foi. Agora aqui uma de paralelogramo. Sobre uma mesa sem atrito, um objeto sofre a ação de duas forças, 9 e 15, que estão dispostas de modo a formar um ângulo de 120 graus. A intensidade da força resultante. Perceba que nesse caso, pessoal, se eu usar direto a regra do paralelogramo, eu não preciso nem desenhar, né? Mas é interessante você aprender a montar as regras utilizando os desenhos, tá? Eu não vou desenhar tanto aqui, porque eu já tenho ele desenhado. Nem tenho ele desenhado, mentira. Eu achei que eu tinha, mas eu não tenho, tá? Mas eu tenho ela resolvida, né? Então, ó, pessoal, como é que ficaria esse desenho, né? Eu teria o vetor F1, por exemplo, para cá. F1. E o vetor F2, sei lá, para lá, por exemplo. Opa, ficou retinho. O vetor soma fica como? Bundinha com bundinha, né? Então, F2 para cá, F1 para lá, aqui o ângulo de 120. Como é que faz o resultante lá, gente? Traço uma paralelazinha 1 lá, traço uma paralelazinha 2 aqui, tá vendo? E vetor resultante lá, tá? Só mostrando para vocês como utilizar as regrinhas para fazer essa soma desses vetores. E como que eu resolvo o valor, já que a gente sabe que essa soma não é uma soma direta, né? Utilizando a lei dos cossenos, olha lá, a lei dos cossenos está cá, certo? Tá aqui, FR, né, que é o vetor resultante, o vetor de soma ao quadrado, vai ser a soma de 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado mais 2 vezes 1, 2 vezes o cosseno do ângulo. E aí você joga lá os valores. Então, F1 vale 9. Então, a força resultante ao quadrado vai valer 9 ao quadrado mais 15 ao quadrado. 1 mais 2. Mais, duas vezes. 1 vezes 2 vezes o cosseno de 120, beleza? E aí joga valores lá. Então, faz continha, né? Detalhe importante aqui, pessoal, o cosseno de 120 ele é igual a menos o cosseno de 60, tá? Isso vocês vão aprender bastante com o Eduardo, certo? A gente vai usar aqui, mas quando precisar dos cossenos e senos, eu dou esses valores para vocês aí. Legal? Jogando então os valores lá, fazendo continha e tal, ele chegou que vale 3 raiz de 19. Beleza? Então, é um exemplo de exercício que eu tenho para dar para vocês aí de lei dos cossenos. Vamos fazer mais umzinho só para a gente finalizar nossa aula aqui. Então, dois vetores V1 e V2 formam entre si um ângulo θ e possuem módulos iguais a 5 e 12 unidades. Ele não fala o que são esses vetores, nem se é força, se é velocidade, nada. Ele só fala que eles têm 5 unidades e 12 unidades. Espera aí só um pouquinho.
certo? Portanto, como é que fica esse negócio aí? Se a resultante entre eles tem módulo igual a 13, ele está falando que a resultante tem módulo igual a 13. Ele quer saber o ângulo que vale entre V1 e V2. Bom, para isso, pessoal, nós vamos traçar a regra do paralelogramo. Veja, não se dificulte. Ó, 12 unidades está aqui, ó, o vetorzinho aqui que parte de A até B, certo? O de 5 unidades é o vetor que está entre A e D aqui, ó. Não se assuste com o desenho. É a regra do paralelogramo. Então, ó, tracei uma paralela lá ao vetor 5, está aqui. Tracei uma paralela lá em cima ao vetor 12, está aqui. Aonde começou até aonde terminou o nosso vetor resultante, que vale 13, beleza? Tranquilo, né? E aí, pessoal, esquece esse ângulo aqui, tá? A gente não precisa dele. Aplica direto a lei dos cossenos. Como é que era a lei dos cossenos? O vetor resultante, vou chamar de R ao quadrado, é igual a, sei lá, AB, não, A ao quadrado mais B ao quadrado mais 2AB vezes o cosseno do ângulo θ, que é o cosseno do ângulo entre eles, tá? Então, a equação não mudou. Eu sei que o resultante, o vetor soma, vale 13, olha lá. Eu sei que o vetor A vale 5, eu sei que o vetor B vale 12. Menos. Aqui, pessoal, por que ele usou menos? É uma coisa da matemática, a lei dos cossenos lá da matemática. É a mesma lei que a gente usa aqui, só que eles pegam um ângulo diferente, tá? Como a gente quer o θ lá, certo? Esquece esse menos, vamos colocar aqui mais. Legal? E aqui, ó, o cosseno não vai ser 180 menos θ. O cosseno vai ser apenas de θ. Beleza? Esquece. Ou seja, ó, se a gente montasse de novo, ficaria como? 13 ao quadrado, é só aplicar a equação. Mais 5 ao quadrado, mais 12 ao quadrado, mais 2 vezes 5 vezes 12, vezes o cosseno do ângulo θ, tá? Belezura? Tranquilo, né? Não há nenhuma dificuldade. Fazendo essa continha, pessoal, você vai chegar lá no valor do cosseno de θ igual a 0. E aí você tem que lembrar lá dos ângulos, nessa parte que, como vocês não lembram, vocês ainda não sabem isso, eu vou mostrando para vocês. O θ vai ter que valer 90 graus. Tranquilo, gente? Beleza? Então, assim, ó, vejam que é basicamente uma aplicação da equação para descobrir o valor. E percebam que a gente somou um vetor de tamanho 5 com um vetor de tamanho 12 e o resultado deu 13. Não foi um de 12 com um de 1 e deu 13, foi um de 12 com um de 5. Por quê? Existe uma angulação entre eles, existe toda uma situação ali que é diferente de só fazer a soma dos valores dos vetores, tá certo? Pessoal, vamos fazer o seguinte, deixa a parte final aí da aulinha de vetores com vocês para a semana que vem. Semana que vem a gente finaliza essa partezinha aí e daí seguimos o barco, tranquilo? Então, não se esqueçam aí de estudar e de entender bem essas regras, tá? Vamos fazer bastante exercício sobre isso na nossa conferência, e não só na nossa conferência, pessoal, treinem isso, porque a física toda do segundo e do terceiro ano, toda não, né? Mas boa parte dela é vetorial, vai depender dessa parte de vetores, vocês têm que saber bastante a base para depois conseguir resolver tudo aí na frente, certo? Saber lidar bem com os vetores aí, tá? Tranquilão? Então, beleza, gente, finalizamos por aqui. Um abraço e falou!